Muito bem, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Para quem perdeu a primeira jornada, nós somos o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina. E nos dedicamos a duas clínicas médicas que cuidam de dores. Dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, dor nos ombros, nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos. Dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar. Dor nos quadris, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para as pernas. Dores nos joelhos, tornozelos e nos pés. Então, em toda a geografia do corpo humano, pode ocorrer uma dor por transtornos do nosso esqueleto. Não esqueça que o nosso esqueleto não é só osso. O nosso esqueleto é osso, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. E também repetimos sempre, as dores podem ser musculares, tendinosas, articulares ou nevrálgicas. A dor de nervo, as nevralgias, em geral, por compressão mecânica, da qual a mais frequente de todas é a dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para as pernas. É o que mais atendemos em nossas clínicas. Todos os dias, em nossas clínicas, chega alguém. E a ciática, meus caros, é uma dor de 1000 caras. Ela tem muitas caras. Ela não é um padrão, né? Por exemplo, uma pneumonia tem um padrão, né? Você tem uma indisposição geral, você tem febre, você tem tosse, entende? O médico ouve alguns ruídos no pulmão, entende? Uma pneumonia. Uma hepatite tem um padrão, né? Um padrão de quadro clínico, né? Mas a ciática não tem um padrão, entende? Em geral, dói a lombar com irradiação das pernas, mas não é sempre assim, não é sempre assim. Da dormência, da cãibras, da coceira, da inchaços, da fraqueza, entende? Então, da paralisia, quando a compressão é muito grande, das pernas, dos pés. Então, vejam vocês, nós atendemos pacientes com dores crônicas, né? São desafiadores, né? Eles já passaram por muitos serviços médicos sem resultado, entende? São revoltados com a ciência médica, porque não encontram alívio, entende? Dos seus males, entende? Então, nós lidamos com esse tipo de público, entenderam? Doentes sofredores de longa data, crônicos, né? Crônicos. Muito bem, muito bem. A ciência médica, meus caros, ela não é infalível. Ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas, entende? Ela não é infalível. Agora, na nossa cultura ocidental, não é? Quando a gente está doente, a gente busca um serviço médico, um consultório médico, um pronto-socorro, um hospital, não é? Alguém que possa nos orientar, né, através da ciência médica. Né? Esse faz parte da nossa cultura ocidental, entenderam? Mas entende? Existem outros tratamentos alternativos. Então vejam vocês que eu vou falar. A acupuntura, né, é uma medicina terapêutica que nasceu talvez 500 anos ou 1000 anos antes da própria ciência médica. O Doin, que é uma terapia por toques, né, nasceu 500, 600, 700 anos antes da própria ciência médica. Entenderam?
a pagelança das tribos indígenas, né? A pagelança, que eram rituais para despertar no paciente o seu próprio poder curativo, entenderam? Para doenças psicossomáticas, entenderam? A fitoterapia, né? Fitoterapia, o poder terapêutico das plantas, dos vegetais, entende? Agora, vejam bem, alerta, não pensem vocês que toda a fitoterapia é benéfica, não. Tem fitoterapia que prejudica o paciente, entenderam? Entenderam? Então, sempre tem que haver um critério médico, entendeu? Tem cura mental, né? Cura pelo poder da mente, cura pela fé religiosa. É científico, meus caros, que a fé religiosa contribui muito para a cura de doenças, entende? Isso é científico, comprovado cientificamente, entenderam? Cientificamente. Bom, por conta dessas tais curas religiosas, eu busquei conhecimento em várias religiões, várias crenças religiosas, vários espaços religiosos, várias doutrinas religiosas. Entende? Eu descobri uma coisa importante que vou passar para vocês. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra coisa. É como se fosse o claro e o escuro. Tão diferente que elas são. Tão diferentes que elas são. E vejam vocês, religiosidade é uma construção humana. É uma construção humana. Como tal, sujeita a erros. Mas eu busquei respostas com católicos, protestantes, budistas, espíritas, ateus, muçulmanos, judeus, evangélicos. Entende? Eu busquei resposta, muitas respostas em religiões. E vejam vocês, só posso falar bem das religiões. Aprendi muito. Por conta que as religiões, a fé religiosa, ajuda na cura de doenças, por conta que eu atendo doentes crônicos, eu fui buscar conhecimentos religiosos que possam estar relacionados com a cura de doenças. Aprendi muito, entenderam? E por causa disso, e por causa do nome das minhas jornadas, que se chamam Cura pela Medicina Espiritual, todo mundo me pergunta, você é espírita? Veja, eu frequentei a doutrina espírita durante 2 anos. É pouco tempo para se entender a doutrina espírita. Mas eu frequentei 2 anos. Consegui muitas respostas. Eu não sou espírita, não. Eu sou espiritualista. Então, religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Então, religiosidade é uma construção humana. Religião é uma construção humana. Espiritualidade não. Espírito é Deus. Entende? Espírito é Deus. Entenderam? Jesus Cristo não tinha religião. Ele não tinha religião nenhuma. Mas tinha o mais alto grau de espiritualidade que pisou nesse planeta. Entenderam? Buda, 500 anos antes de Cristo. Buda não tinha religião nenhuma. Buda nunca falou em Deus. Entende? Entende? E vejam, toda hora me pergunto, você é espírita? O que você sabe sobre reencarnação? O que você sabe sobre regressão de vidas passadas? Né? O que você sabe sobre isso? Né?
Na doutrina espírita, no budismo, no janaísmo, que é uma religião da Índia, e no hinduísmo, né? A reencarnação, ela é praticada, ela é ensinada, ela é doutrinada aos seus fiéis, entende? Mas a Igreja Católica é contra esse conhecimento dessas religiões, entende? Então, a reencarnação ainda, ela é vista de dois ângulos, né? Determinadas religiões, ela é exaltada. Em outras religiões, a reencarnação é combatida, não é? Então vejam vocês. Eu vou recordar a vocês, né, uma coisa super importante. Você se olha no espelho e fala, olha eu lá, né? Você vê aquela imagem tua lá e fala, olha eu no espelho. Aquele não é o seu eu. Aquele é uma parte minúscula do seu eu. Entendeu? Aquilo que você vê no espelho, meus caros, se chama eu físico. Mas você tem um eu que não aparece em espelho nenhum, que se chama pensamento. Você tem outro eu que não aparece no espelho, que se chama mente. Embora a medicina chama pensamento e mente como sinônimos, não são. Não são. O pensamento é uma dimensão menor. A mente, o teu eu mental, é uma dimensão maior que o pensamento. Depois você tem um eu chamado consciência, meus caros. Consciência. Hoje, consciência exaltada por uma ciência chamada física quântica. A física quântica exalta o poder da sua consciência. Entende? Depois você tem um eu chamado alma. E você tem um eu depois chamado espírito. E a hierarquia é você antes espírito, depois alma, depois consciência, depois mente, depois pensamento. Finalmente você é corpo físico. O corpo físico não manda nada. Nada, ele não manda nada ao corpo físico. Hein? Quem manda em você é o teu pensamento, tua mente, tua consciência, tua alma e teu espírito. Entenderam? Entenderam? Então, meus caros, vejam. A reencarnação, não é? Ela é exaltada em várias doutrinas religiosas e é combatida em outras doutrinas religiosas. Mas veja o que eu vou falar. Tá? Veja o que eu vou falar. Mediunidade, né? Nas religiões que adotam a reencarnação, existem os médiums, né? O que é o médium? O médium é um indivíduo que desenvolve uma capacidade biológica chamada mediunidade. Ele é um médium interlocutor entre mentes de pessoas que já morreram e mentes de pessoas vivas. Então, ele é um interlocutor. Entende? Os médiums. Entende? Ele desenvolve uma capacidade mental. Eles conseguem ler mentes de pessoas que já morreram. Entende? Isso é uma capacidade humana, dada pelo Criador, entende? Não tem nada do outro mundo de fosfórico, não. É que não é tão comum, entende? Tudo que não é comum é misterioso, né? É complicado, né? Dá problemas de compreensão, debates, entende? Então, assim, a mediunidade é uma propriedade do ser humano, né? É uma comunicação entre espíritos, né? Entenderam? Eu assisti um filme muito interessante chamado O Céu é de Verdade. Vocês podem assistir esse filme, é antigo, não é moderno esse filme.
É sobre um garoto, né, que ele tem o dom da vidência. Ele vê espíritos, ele vê pessoas que já morreram. É a história de um garoto que tem esse dom desenvolvido. Talvez ele tenha nesse filme uns 7, 8 anos de idade, né? Então tem uma parte do filme que esse garoto está no chão brincando com uns carrinhos de plástico, né? O pai e a mãe já estavam acostumados com as ideias dele, com o que ele falava de vez em quando, que eram coisas incompreensíveis ao comum ser humano. Entende? Então, ele está brincando com os carrinhos, o pai chega, né, em pé, ele está no chão, sentado, brincando. O pai diz, filhinho, tudo bem? Falou, tudo bem, papai. Ele fala com o pai olhando para os carrinhos. Hoje eu estive com o vovô. O pai ficou espantado. O vovô tinha morrido há 10 anos. Ah, você esteve com o vovô? O pai procurou uma normalidade, como se fosse normal. Ele falou, sim, estive. Eu sentei no colo dele. Ele é bem legal, hein, pai? Ele é bem legal. É mesmo? Ah, eu gostei muito dele. Eu não o conhecia, mas eu gostei dele. Aí o pai teve um insight, né? Falou, espera aí, filhinho. Saiu correndo e pegou uma foto do pai dele, avô do menino, que o menino referia. Chegou com a foto para o filho e falou, filhinho, foi esse vovô que você sentou no colo dele? Ele olhou assim e falou, não, pai, não foi não. Não foi esse não. Aí o pai teve outro insight. Correu, buscou uma foto do pai dele, avô do menino, quando jovem. Quando jovem. Trouxe a foto, mostrou a foto e falou, filhinho, foi esse vovô que você esteve hoje com ele? Ele olhou e falou, pai, foi esse mesmo. Ele falou assim, no céu não tem velhinhos. Entenderam? Entenderam? No céu não tem tempo. Se não tem tempo, não tem idade. Se não tem idade, não tem envelhecimento. Então vejam, esse universo, meus caros, ele ainda é muito misterioso. Né? Muito misterioso. Você pode ter 5, 6 diplomas universitários, mas esse universo tem ainda um gigantesco desconhecimento. Nós desconhecemos muito desse universo de Deus. Entenderam? Então, embora o universo seja único, indivisível, eu divido ele em 2. O universo do conhecimento, pequenininho, e o universo do desconhecimento, muito grande. Então, essas capacidades, mediunidade, telepatia, clarividência, audividência, entendeu? Telecinesia, são propriedades humanas. Nós somos pura energia. Nós somos pura energia. Na outra metade que eu falei aqui, da nossa jornada de hoje, eu disse sobre dores nos pés e disse, tem uma função dos teus pés que você jamais ouviram falar. Entende? Os teus pés são teu fio terra. Você tem que ficar descalço de vez em quando e pisar no chão, na terra, na grama. Porque os teus pés são teu fio terra, o teu modo de ser, entende? De se comunicar com o planeta Terra. Entende? Nós somos pura energia. E segundo Albert Einstein, matéria e energia é a mesma coisa. Matéria é uma forma concentrada de energia. E energia é uma forma em expansão da matéria. Então, vejam, meus caros, sou médico. Então, a minha ciência de eleição é a ciência médica. Mas eu busquei conhecimento em todas as doutrinas. Em todo lugar que eu obtinha respostas, eu busquei respostas. Eu uso isso com meus pacientes, que são crônicos. Entende? A medicina não é infalível. Entende? E
A maior de todas as curas é a cura espiritual, do qual eu falo sempre nela aqui. Mas estou vendo que a segunda metade da jornada de hoje está terminando. É muito complicado, vocês entendem? Falar sobre mediunidade, reencarnação, regressão a vidas passadas, entende? Mas tudo isso, meus caros, faz parte de nós seres humanos. É uma propriedade que todos nós temos. Mas, vejam, você quer ser um atleta? Você não precisa treinar? Você não precisa treinar todo dia? Você tem que determinar para bater um recorde olímpico? Então, essas propriedades, eu vou usar uma expressão bem simples. Essas propriedades não estão dando sopa, não. Você precisa ser determinado a conseguir desenvolver em você tais propriedades, entende? E elas já existem em você, entende? E essas propriedades, eu obtive respostas não só nas doutrinas religiosas, mas numa capacidade humana chamada intuição. O que é intuição, meus caros? A intuição é a voz de Deus. Você é dono da intuição. É Deus dentro de você. Entende? A intuição. Na intuição, meus caros, nem poderia ser diferente. Moram todas as respostas possíveis e imagináveis. E a intuição faz parte de você. Se você desenvolver a intuição, se você estiver determinado a conseguir ser um ser intuitivo, entenderam? E o nome mais bonito da intuição, além de vários nomes que ela tem, entende? Como sexto sentido, né? Com o primeiro sentido espiritual, o nome mais bonito da intuição se chama Espírito Santo. É a comunicação pai e filho. É o modo de você se comunicar com Deus através da meditação. Entende? A meditação. Mas a segunda metade da jornada de hoje está terminando. Todas as terças-feiras nós estamos aqui, né, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde. E tudo que eu falo aqui, meus caros, tem a ver com saúde, entende? Tem a ver com saúde. Eu busquei conhecimento, entende? Para exaltar saúde, entende? Muito bem. Eu tenho 2 clínicas médicas que se dedicam a dores, em geral, dores crônicas. Aquelas dores difíceis, aquelas dores de difícil solução. Uma das minhas clínicas fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470, é uma casa, perto do Hospital Albert Einstein e muito perto do estádio do Morumbi. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. As nossas clínicas se dedicam a tratar dores crônicas. Dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, nas costas, no peito, dor na lombar, dor na região dos quadris, dor ciática, dor nos joelhos, dor nos tornozelos e nos pés. É disso que minhas clínicas tratam. Telefone de minhas clínicas? Muito bem. Fixo 11, Código de São Paulo, 3661-4243. Celulares de nossas clínicas, comum de nossas clínicas, 119-7082-8015. Emergências. Nossas agendas têm espaços para atender emergências. Quem tem dor, lógico, tem pressa. Telefone de emergências para orientações à distância, perguntas, sugestões, críticas, entende? Telefone das emergências. 119-3014-8888. E nós vamos terminar mais uma jornada desta terça-feira, repetindo o chavão de sempre, entende? Ele é importante, por isso eu repito sempre. Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, óbvio, você tem que ter muita saúde. Sendo muito feliz, com muita saúde, você vai ter um raciocínio brilhante.
para poder ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima.